Semana cheia antes de pegar o CSA. E essa informação trazida em manchete, Samuel Venâncio, salário voltou a ser preocupação na toca, né, Samuel? Um abraço para você, boa noite. É isso, João Vitor Cirilo, boa noite para os amigos ligados na turma do bate-bola, 6h20. A gente não consegue, aliás consegue porque todo mundo hoje tem um calendário no celular, no computador, então sabe que estamos em 2021, mas não seria surpresa se tivesse em 2020, em 2019, na mesma época do ano, e a situação de salários voltando a preocupar. O que acontece? Quando o Vanderlei veio e o Cruzeiro teve um aporte importante do Pedro Lourenço do Supermercado BH, o Vanderlei chegou logo no início de agosto. Ali, a folha de julho que teria que ser paga em agosto nem tinha vencido ainda. Então o aporte meio que colocou o que tinha em atraso de 2021, colocou em dia, só que já estava vencendo mais um salário. Então venceu aquele e eu até cheguei a falar em alguns programas, falei, os salários estão sendo colocados em dia. Aí um marcou, já está em dia. Falei, estão sendo colocados em dia. Mas eu até imaginava que aquela folha de julho, que venceu em agosto, fosse ser quitada naquele pacote, já que estava chegando o técnico Vanderlei Luxemburgo, e foi um acordo para que ele viesse, um desejo e uma pedida do Vanderlei, e ele falou sobre isso várias vezes em entrevistas, só que essa folha ficou. E ficou também a de agosto, que venceu agora no mês de setembro. E a de setembro, que vai vencer no mês de outubro, se o Cruzeiro não conseguir algum recurso aí, vai inteirar já 3 meses com o elenco. Com a parte administrativa, é ainda pior a situação. Isso inclui o futebol de base e o futebol feminino. Você conversa com um, tem 5 meses de atraso, o outro tem 4, o outro tem um resto do ano passado. E a gente recebeu também relatos de funcionários, esses que ganham bem menos, que estão passando dificuldade de novo, não consegue comprar mantimentos para casa, pagar as contas básicas. Então a situação volta a piorar neste momento, mês de setembro, reta final da Série B do Campeonato Brasileiro. Salários de novo em atraso e o Cruzeiro, misericórdia, quebrou o celular. Que isso, segura aí, Samar. O celular não pode quebrar, não. Não. A película não, tá firme e forte. É porque chegou a nota do Cruzeiro para explicar sobre isso. Então, os salários estão atrasados mais uma vez e volta aquela preocupação toda. Primeiro, no ano passado, início deste ano, isso foi determinante para que o Filipão não continuasse. E já bate aquela preocupação. O trabalho vai continuar com o técnico Vanderlei Luxemburgo, ele que fez essa exigência e vê no momento a exigência não ser atendida, então é uma preocupação. A nota do Cruzeiro até, e mais cedo a gente trouxe uma informação também, que o presidente Sérgio Santos Rodrigues, ele faz um curso da FIFA na Espanha, hoje até postou que esteve visitando o Real Madrid, e aí muita gente já faz ligação, tá viajando. Então o Cruzeiro diz o seguinte na nota, abre aspas, é de conhecimento público que o Cruzeiro possui pendências em aberto com seus colaboradores. No entanto, a diretoria tem trabalhado incansavelmente para regularizar essa situação quanto antes e mantido diálogos recorrentes com profissionais de todas as áreas. Sobre a viagem de Sérgio Santos Rodrigues à Europa, o presidente está bancando todos os custos do próprio bolso e cumprindo uma agenda que inclui compromissos de interesse do Cruzeiro, além de acompanhar mais um módulo do curso de gestão de clubes da FIFA, no qual o dirigente foi um dos poucos executivos do futebol brasileiro selecionados, fecha aspas. Então ele passa a semana lá na Espanha, não sei se em busca também de recurso, mas o certo é, João Vitor Cirilo, que neste momento da temporada volta aquela preocupação com os salários se atrasando, os salários atrasados novamente em todas as áreas da instituição Cruzeiro Esporte Clube. O Alexandre Simões, Samuel trouxe até um comparativo importante, uma lembrança importante quanto à última temporada, quanto à presença do Luiz Felipe Scolari, um trabalho que não teve continuidade e essa importância que teria
parece um negócio bem básico, né? Parece não, é um negócio básico. Pô, você tá montando um time profissional, qualquer trabalho que seja, e tá contratando e tá trazendo caras para fazer parte do seu projeto e tá vendendo uma ideia para os seus funcionários. O Vanderlei Luxemburgo chegou ao Cruzeiro há 1 mês e meio, como trouxemos aqui também na manchete, foi no início de agosto, estamos aqui em 22 de setembro, 1 mês e meio cerca disso, justamente com a promessa de que o salário seria colocado em dia, estaria em dia dos funcionários, dos atletas e dos funcionários. Então, o que o Samuel tá relatando é muito triste, muito impactante. Gente de categoria de base que não ganha 1/10 do que ganha no profissional, gente que trabalha com serviços básicos na toca, básicos e fundamentais, não só na toca, gente do administrativo. É algo extremamente preocupante, o Alexandre. Isso é mais preocupante, na minha visão, do que lutar para subir ou para não subir, do que tá ali disputando contra time A ou contra time B, tá perdendo sei lá quantos jogos. Eu acho que um clube que não consegue honrar os seus compromissos, que são, repito, básicos, fundamentais, é difícil confiar em qualquer tipo de resultado esportivo, Simões. Pois é, exatamente, Cirilo. Um abraço, Samuel. Mas as duas coisas estão diretamente ligadas, Cirilo. Por quê? Por causa do abismo financeiro entre a Série A e a Série B, no que se refere à cota de televisão, no que se refere a patrocínio, porque a visibilidade é muito maior, no que se refere a valor de jogador. Então, uma revelação da Série B vale muito menos que uma revelação da Série A, porque o nível técnico é muito diferente, tá? E quando a gente pega o Luxemburgo inserido nessa história, a gente percebe que ele chegou como solução. Porque antes dele, o aproveitamento era de 29% do Cruzeiro nesta Série B. Foram 15 rodadas, 2 com Felipe Conceição e 13 com o Moza. Com o Luxemburgo, o aproveitamento dobrou. É de 60% o aproveitamento do Cruzeiro. Mas o estrago era tão grande que o Cruzeiro não saiu do lugar. Ou pior, a situação é mais complicada. Porque quando o Luxemburgo chegou à Toca 2, o Cruzeiro tinha 13 pontos, era o 18º colocado, estava na zona de rebaixamento. O quarto era o Avaí com 26. Então a distância do Cruzeiro para o G4 era de 13 pontos. Hoje, o Cruzeiro é o 13º colocado, então saiu da zona de rebaixamento, tem 31 pontos, mas o quarto é o CRB com 44. A distância, os mesmos 13 pontos, com 10 rodadas a menos a disputar e com mais 13 apenas a serem jogadas. Então, a situação do Cruzeiro no que se refere a acesso é dramática, Cirilo. É dramática. O que pode acontecer, e aí seria um desastre ainda maior, é uma reaproximação do Z4. Depende dos resultados do Vitória, da Ponte Preta, não tem compromissos fáceis, mas de toda forma, o Luxemburgo está sendo muito importante para o Cruzeiro, mas repito, o estrago anterior era tão grande que talvez, aliás, eu chego a quase afirmar, não será a solução, infelizmente, Ciro. É uma pena falar sobre isso mais uma vez, mas é absolutamente lamentável a gente ter que continuar falando e relatando esse tipo de situação que segue complicada. E no fim de semana tem o CSA, Samuel Venâncio. É isso, e até para esclarecer desse ponto, quando surgiu aquela história do clube empresa que ainda precisa dos vetos do presidente Jair Bolsonaro serem derrubados para que tudo seja colocado no papel, para o Cruzeiro tentar aquele aporte, para colocar salários em dia com uma antecipação junto à XP, mas isso obviamente não aconteceu, senão os salários estariam em dia na Toca da Raposa 2 e também na parte administrativa. E no meio disso, o Cruzeiro vai lidando com várias coisas, processos que vão aumentando a cada dia na Justiça do Trabalho. Eu faço um monitoramento, Cirilo, Simões e amigos aqui da turma do Bate-Bola. Todo dia de manhã eu acesso o Tribunal Regional do Trabalho, TRT, e é impressionante o número de ações do Cruzeiro, já em 213 processos trabalhistas, e os 2 últimos do Rogério Ceni e do Charles Rembert, que estão até em segredo de justiça
e são mais 2 processos então contra o Cruzeiro. 6:30, já caminhando para o final, até importante dizer também que esta informação sobre os salários foi antecipada pelo nosso colega Jaeci Carvalho, jornalista, e a Itatiaia confirmou com outras fontes, então tudo procede realmente, é a notícia que a gente não queria dar, mas faz parte. Quem sabe aí o Cruzeiro busque realmente algum recurso, alguma solução para pagar, principalmente, todo mundo merece receber, mas quando a gente tem relatos de colaboradores que ganham salário mínimo, salário baixo, isso realmente é uma coisa que tem que ser resolvida o mais rápido possível. Hoje teve treino em 2 períodos na Toca, a preparação que segue para o duelo de domingo contra o CSA, e uma boa notícia surpreendente: o Keké já foi liberado para os treinos com bola. Não sei se já aparece no banco no domingo, mas a recuperação está muito positiva da cirurgia que ele fez. O Keké, para se ter uma ideia, ele fez caixa de areia pela manhã e à tarde treinou com bola com todo o grupo na Toca da Raposa 2. Bruno José e Marcinho ainda no trabalho interno, e para fechar de vez, o Vanderlei Luxemburgo, que está demonstrando, já comentei isso aqui, demonstrando uma vontade muito grande de tirar o Cruzeiro dessa. Hoje o Luxa estava no Sesc Venda Nova com o Ricardo Rocha, assistindo o time sub-17, que está nas quartas de final do Campeonato Brasileiro da categoria, jogando contra o Flamengo, da Copa do Brasil, melhor dizendo, sub-17, jogo com o Flamengo, foi 0-0, a partida de volta na semana que vem. Nesta quinta, o treino somente à tarde na Toca da Raposa 2. Cirilo. Beleza, Samuel, vamos destacar também que hoje nós temos 2 jogos na sequência da rodada 25 da Série B, é a sexta do retorno, daqui a pouquinho às 7 horas no Barradão em Salvador, o Vitória enfrentando o Coritiba que está muito bem na competição. Vitória está na zona de rebaixamento por outro lado, 24 pontos, um empate e uma derrota nos últimos jogos. Coritiba liderando a competição, são 48 pontos, venceu os últimos 3 confrontos que fez nesta Série B do Campeonato Brasileiro. Às 9:30 em Ponta Grossa tem Operário e Ponte Preta. Operário 10º colocado, 34 pontos, não vence há 4 rodadas. A Ponte Preta é o primeiro time ali da zona de rebaixamento, primeiro time fora da zona de rebaixamento, né? 16º colocado, com 26 pontos somados até aqui, vem de um empate e uma derrota na competição. Vamos falar da Léo Madeiras aqui na turma do bate-bola, que está com